Bem, a Paróquia Evangélica Martin Luther está comemorando os 100 anos de existência aqui em Erval Seco, e eu fui convidado pela pastora Sonja e pelo pastor João para falar um pouco sobre o início dessa história aqui no nosso Erval Seco. Então, na verdade, a paróquia e a comunidade se confundem, porque no início aqui começou com um ponto de pregação e que depois houve uma separação entre comunidade e paróquia, mas no início era uma coisa só. E a pergunta é esta: quando é que isso começou? Então, nós não temos assim uma resposta definitiva, uma resposta cabal para dizer, olha, começou em tal dia, em tal época. Nós não temos um documento que diga exatamente quando que foi isso. Os registros oficiais começaram aqui em 1929, mas eu acho que, aliás, tenho certeza que antes disso houve já a presença de luteranos aqui em Erval Seco, que na verdade começaram junto com a colonização. E esta colonização começou por volta do ano de 1920, e acho que a gente tem que voltar um pouquinho na história e justificar por que nós entendemos que foi por volta de 1920. A colonizadora, que era de propriedade do alemão Hermann Mayer, ela tinha 3 áreas aqui no Brasil. Uma é Xingu, que hoje é o município do Novo Xingu, que tinha aproximadamente 1.800 hectares. O Neu-Württemberg, Panambi, que tinha cerca de 12.000 hectares, e aqui em Erval Seco cerca de 10.000 hectares. O Mayer vivia na Alemanha, mas ele tinha administradores que gerenciavam a sua colonizadora aqui no Brasil. A colonizadora então tinha os seus administradores, e um deles foi o pastor Hermann Faulhaber. Esse administrador era um alemão. Ele chegou no Brasil em 1902 como pastor. Ele era pastor da igreja luterana. E como pastor ele ficou até o ano de 1908 na comunidade de Panambi. E em 1908 ele foi convidado pelo Mayer para ser o administrador da sua colonizadora aqui no Brasil. E ele topou, ele aceitou o convite, e a partir então de 1908 ele passou a ser o administrador da colonizadora Hermann Mayer. E como administrador ele ficou até o ano de 1926, quando ele se suicidou. Mas isso é outra história e não é o caso agora. Então, segundo o administrador Dr. Ivo Boiter, que escreveu esse livro aqui, de Elzenau a Panambi, ele fala que a decisão do Faulhaber em colonizar Erval Seco teria começado em 1918, mas eu tenho certeza que foi antes. Porque já no ano de 1916, o Faulhaber mandou para cá o agrimensor Ricardo Briggermann para fazer aqui um levantamento dessas terras aí de 10.000 hectares, ver como é que estava isso aí para fazer o loteamento. E este Briggermann, na verdade, ele achou
dentro dessa área, 30 moradores e mais alguns plantadores, gente que morava no campo e plantava aqui dentro dessa área. Isso foi em 1916. Então, só para ilustrar um pouquinho, o Briggerman fez aí uma relação dessas pessoas que estavam ocupando esta área, partes desta área, claro. E existem muitas pessoas que hoje vivem entre nós que são descendentes daquelas pessoas. Bem, mas então, em 1917, foi contratado o Reinhold Stutzberger para gerenciar esse empreendimento. Porque para evitar que novos invasores entrassem aqui, era preciso botar uma pessoa aí para cuidar disso. E para isso, então, foi contratado o Reinhold Stutzberger para gerenciar esse empreendimento. O Reinhold Stutzberger assinou contrato com a colonizadora em 1917. Qual era a função do Reinhold? Cuidar, evitar novas invasões, ajudar a medir a área e ajudar a vender terras. O Reinhold Stutzberger veio de Xingu. No ano de 1917, ele ainda batizou um filho na nossa igreja, em Xingu. Depois ele veio para cá. Então, dá para afirmar com certeza que o Reinhold Stutzberger veio para Erval Seco entre os anos 1917 e 1921. E dá para provar isto porque no ano de 1921 ele sepultou um filho aqui no cemitério de Erval Seco, que por sinal foi a primeira pessoa a ser sepultada nesse cemitério, que agora é o Cemitério Ecumênico da Paz em Erval Seco. Isso foi em janeiro de 1921. Então, em 1917, ele batizou um filho em Xingu. Em 1921, ele sepultou uma criança, não esse que ele batizou em Xingu, mas uma outra criança aqui em Erval Seco. Bem, a partir deste ano de 1921 é que começaram os contratos de venda de terra. E aí começaram a vir os primeiros emigrantes de origem alemã, que eram todos evangélicos. E aí veio o próprio Reinhold, ele trouxe consigo 3 ou 4 irmãos, sendo que o mais conhecido dos irmãos do Reinhold era o Guilherme Stutzberger, que o Guilherme veio para cá ainda solteiro, e que é o Guilherme é o pai do Silvério Stutzberger, só para as pessoas se localizar. E veio também um cunhado que se chamava Augusto Wegener. Esse Augusto Wegener é, vamos dizer, o pai de toda essa grande família Wegener que ainda existe aqui em Erval Seco. Como já falei, os registros oficiais começaram aqui no ano de 1929, mas aí vem a pergunta: se ocorreu o falecimento de uma criança, do Reinhold Stutzberger e da dona Frida Wegener, será que a igreja, não há registros disso, mas será que o pastor Faulhaber, que naquela já não era mais pastor,
mas que foi a pessoa que contratou o Reinaldo, será que o pastor Faulhaber não veio dar assistência religiosa numa hora dessas para o Reinaldo? Eu acredito que sim. E havia, inclusive, um acordo que servia também de propaganda para incentivar a venda de terras aqui em Erval Seco para os interessados, que dizia assim, que a pessoa quando vinha para comprar uma área de terra, ela queria saber o que tinha em Erval Seco. Então era importante que tivesse, digamos, moinho, serraria, e entre as garantias que o Faulhaber oferecia, existia a garantia de que, em caso de necessidade, a colonizadora mandava um pastor para cá para prestar assistência religiosa. E um fato também é que no cemitério daqui de Erval Seco, em torno desta sepultura deste filho do Reinaldo, que se chamava Alfredo, que faleceu em 1921, existem 10 outras sepulturas de crianças não identificadas, que não têm identificação nenhuma. Não existem registros e não existe identificação. E considerando que este cemitério era considerado desde sempre o cemitério dos alemãos, então dá para se supor que essas 10 crianças que estão sepultadas em torno do filho do Reinaldo também eram crianças, filhos de imigrantes, que certamente receberam assistência religiosa. E eu acho que dá então para afirmar que Erval Seco, a paróquia, a comunidade, a presença da igreja evangélica aqui em Erval Seco, ela começou a partir de 1920, que é o ano que nós entendemos que seja o ano que começou.